Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Jéssica Teles, sou uma mãe homeschooler, eu pratico a educação domiciliar com os meus filhos aqui em casa e tenho esse canal aqui que eu falo bastante sobre como é praticar essa modalidade aí na vida real. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre quanto tempo precisamos investir diariamente para ensinar os nossos filhos. Se você tem dúvida sobre esse tema, eu convido você a me encontrar então depois da vinheta. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o like aqui no vídeo, isso é importante porque o YouTube avalia isso como um conteúdo relevante e distribui ele para outras pessoas que talvez precisam. Vocês devem ter reparado que estamos de cenário novo, não é? Eu me mudei, vocês ainda não estão sabendo, vocês do YouTube, se vocês não me acompanham lá no Instagram. Nos mudamos para uma casa, era um desejo do nosso coração e Deus abençoou e conseguimos aí realizar esse sonho que era morar em uma casa, ter um pouco mais de espaço, né? A gente morava em um apartamento, fazia homeschool lá, também dá super certo, mas a família foi crescendo, não é mesmo? E começou a ficar bem apertado, então agora estamos em um espaço melhor. Vocês vão ver um pouquinho mais da casa, do espaço, né? E de como tá sendo a nossa adaptação, a nossa vida aqui. Nos nossos vlogs vai vir vídeos aí, então vocês fiquem ligados, por isso é importante você estar inscrito e ativar o sininho. Mas já entrando no tema, você pode se perguntar aí, eu tô fazendo aqui, mas não sei se eu tô fazendo certo. Quanto tempo eu preciso ensinar meu filho por dia? Isso é uma pergunta recorrente. Eu recebo ela com uma certa frequência. As pessoas sempre têm dúvida. E a gente vem de uma mentalidade mais escolarizada, a gente vem da escola, onde tudo é muito rígido, as coisas não são muito flexíveis, é tudo contadinho, é tudo número. Então a gente acaba trazendo também esse pensamento para o homeschool, imaginando que a gente precisa cumprir com uma carga horária determinada. E eu não estou dizendo que se você faz o seu planejamento por horas, está errado. Cada família planeja o seu homeschooling do seu modo, da maneira que dá certo. Mas o fato é que o homeschooling a gente preza pela liberdade, a liberdade de cada família se adequar, se organizar. Então, falando sobre tempo de estudo, é muito complicado a gente falar sobre tempo de estudo no homeschooling, já que o homeschooling não é apenas uma escola em casa, não é apenas aquele momento que você determina para sentar com seu filho e ensinar ele durante 2, 3, 4, 5 horas. Né? Homeschooling não é sobre isso. Homeschool, ele é um estilo de vida. Ele começa da hora que a gente acorda e vai terminar quando a gente for dormir. Vamos dizer terminar. O homeschool não termina, é um estilo de vida, né? Que tem que ser abraçado por toda a família. Então não tem como, se eu fosse falar para vocês de estudo, de conhecimento transferido, não tem como a gente contabilizar as nossas horas de estudo, porque tem muita coisa que a gente se dedica e faz fora daquele horário do planejamento. A gente faz receita junto, a gente faz atividades juntos, passeios que são enriquecedores, a gente também aprende com descobertas. Então, como contabilizar tudo isso? Como colocar no papel todas essas coisas, os passeios a museu, a coisas que agregam? Não tem como. E a criança tá aprendendo, e nós junto com elas, quando a gente está desenvolvendo esses outros tipos de atividade. Então a gente geralmente, a maioria, eu acho, das famílias não contabilizam o tempo total de estudo. Mas claro que a gente tem no nosso planejamento horários para a gente fazer aquele estudo mais formal, né, sentado com apostila, com livro, fazendo exercícios. Com certeza, eu acredito que todas as famílias têm no planejamento isso. E aí, quanto tempo a gente precisa investir nesse estudo formal com a apostila? Vai variar muito. Não tem uma resposta exata para você. Primeiro, você tem que entender que o homeschool é muito diferente da escola. A escola, que a escola leva 5, 6 aulas para ensinar, às vezes, em uma aula de 1 hora ali no homeschool, sentado com o filho super focado, você consegue passar o que precisou lá na escola de
4, 3, sei lá quantas aulas foram precisas para o professor conseguir transmitir tudo aquilo e o aluno aprender de fato. Então, eu diria que a gente consegue render mais. E eu não estou trazendo aqui um espírito de competição. Nós não estamos em competição com a escola, não é sobre isso. Mas é fato que o ensino personalizado, olhando diretamente para o aluno, para o aprendiz, né, vendo suas falhas, os seus pontos fortes, os seus fracos, a gente consegue acertar mais, né? A gente consegue fazer com que ele foque e ele tenha um maior rendimento, porque a gente está com um olhar totalmente direcionado para o aprendiz. E na escola, a gente sabe muito bem, uma sala de 30, 40 alunos, é muito difícil do professor conseguir controlar toda essa sala para conseguir trazer todo mundo, né, a focar em aprender o que ele está ensinando. Então a gente sabe que os 40 minutos de aula, 50 minutos de aula, não são 40 minutos aproveitados, né? E no homeschool não. Quando você senta com seu filho por 40 minutos, a gente senta com 40 minutos. É aqueles 40 minutos focados para aprender aquilo, né? E se distrai, a gente traz de volta a atenção para cá. E distraiu, a gente traz de volta a atenção. E a gente vai conhecendo nossos filhos e a gente vai criando mecanismos de fazer ele focar para ter um maior rendimento. Isso é ensino personalizado. E claro que este ensino doméstico, ele vai render mais, né, do que a escola. Então, em 1 hora, você rende muito mais do que na escola 4 horas. Eu posso afirmar isso com certeza, porque eu vim da escola, né? E eu sei muito bem como funciona o ambiente escolar. Se você tem o livro A Mente Bem Treinada, da Susan Bauer, você vai ver que lá ela começa a falar sobre isso e ela fala que a gente tem que ir exercitando a criança. A gente não pode querer que a criança comece a estudar em casa, desenvolver uma rotina de estudo do nada, do zero, crua, que ela fique lá 3 horas estudando, porque isso não vai acontecer. É como se fosse um músculo, a gente precisa exercitar. Então a gente começa de pouquinho e a gente vai aumentando esse horário de estudo de maneira que fique um horário mais satisfatório, um horário que esteja dentro dos limites ali da criança ou do adolescente, mas que seja suficiente para vocês aprender o que foi planejado durante o ano. Quando a gente começa o homeschool com 4 anos, que é a idade que é o ensino obrigatório. Então o homeschool começa com 4 anos. Mas e o bebê? Eu tenho um bebê, faço homeschool? Não, né? Ainda não começou o homeschool. Você pode trabalhar com seu bebê, você pode ser mãe, ser uma mãe presente, atenciosa, tal, mas o homeschool mesmo é estudo. Então a gente vai começar isso na idade que é a idade escolar, a partir de 4 anos. Então, a partir de 4 anos começa. Com quanto tempo? Susan Bauer sugere 5 minutos. Olha só, gente, você não precisa de muito tempo para você ensinar seu filho, para você fazer homeschool com seu filho pequeno. Então, 5 minutos você vai aumentando progressivamente, né? E aí a criança, ela já vai entrando num ambiente de rotina, de disciplina, de estudo, e ela já vai se acostumando com aquilo que ainda, né, virá ali no futuro. Com 5 anos, ela fala que você vai aumentando, de maneira que quando a criança fizer 5 anos, estiver com 5 anos, ela consiga ali ficar focada, estudando meia hora, tá? Isso é uma sugestão da Susan Bauer, não significa que você tem que fazer isso à risca, eu tô trazendo para você uma sugestão, né? Com a Ana eu comecei com 15 minutos, ela conseguia focar 15 minutos, eram 15 minutos, eu consegui fazer a pré-alfabetização dela toda e ensinar sílabas com 15 minutos diários. Então, às vezes os pais assistem, veem as coisas, né? E eles acham que eles precisam de muito tempo com uma criança pequena para alfabetizar. E não é muito tempo, tá, gente? A gente trabalha no limite da criança para a criança não ficar muito cansada, sobrecarregada. E aí você vai continuando, aumentando esse tempo de estudo. Você vai aumentando da maneira que dá na sua casa. Cada mês eu aumento 5 minutos. Entendeu? Você cria a sua própria estratégia e você vai aumentando. A Susan Bauer traz uma sugestão, né? Se você tem o livro, você vai ver que ela traz sugestão de horário por disciplina. Então, tantos minutos de português, tantas vezes por semana, tantos minutos de matemática,
tantas vezes por semana. Se você ainda não tem esse livro, eu indico que você compre ele, porque ele é uma mão na roda, ele é maravilhoso mesmo, ele tem tudo que você precisa, ele é um manual de educação domiciliar, né, do modelo clássico. Então a Susan Bauer traz sugestões no livro dela, não significa que você tem que fazer exatamente como ela está falando. Você pode ter, né, uma carga horária maior, porque depende do seu filho, ou você pode andar com uma carga horária um pouco menor, porque talvez é muito para o seu filho, e você vai se ajustando. Você pode dizer, mas meu filho, ele não consegue focar meia hora, ele consegue focar só 15 minutos. Então crie estratégias para que vocês consigam ter mais tempo de estudo. Por exemplo, seu filho já é grande, já tem 7, 8 anos, e ele precisa estudar aí, né, para você cumprir todas as matérias, todo o seu currículo, você precisa ir diariamente de 1h30 de estudo. 1 hora de estudo. Como que eu faço se meu filho só consegue ficar 15 minutos? Então você coloca 15 minutos, dá um intervalinho de 5 minutos, faz uma brincadeira com ele, volta para o estudo, faz mais 15, 20 minutos, né? Aí come um lanchinho, faz alguma coisinha, traz ele de volta, mais 15, 20 minutos. Você vai criando mecanismos de você conseguir trazer para ele a carga horária que você precisa dentro das limitações dele, entendeu? Então, não dá para eu dizer para você que seu filho precisa estudar 3, 4 horas por dia. Isso precisa ser exercitado, isso precisa ser construído. Não é do dia para a noite que seu filho vai sentar e vai estudar 6 horas tranquilamente, porque isso é exercício. Claro que um adolescente, ele precisa estudar mais, porque o volume de matérias, de disciplinas são maiores. E as crianças menores, né, os da pré-alfabetização, da alfabetização, eles precisam de menos, demanda menos. Por quê? Porque é menos, né, menos volume de matéria. São coisas mais lúdicas, são coisas mais simples. Então, isso você também tem que levar em consideração. Qual que é o volume, né, de estudo esse ano? Então, eu preciso de tantas horas por dia. Sobre o horário de estudo, você precisa construir isso na sua casa, você precisa trabalhar com a confiança. Eu sei que você vem de um ambiente escolarizado, assim como eu, e você tem aquela mentalidade da escola, de estar tudo contadinho, tudo rígido, tudo anotadinho, tudo, né, certinho. Não é que o seu homeschool precisa ser tudo torto e tudo errado, não é isso, né? Mas você precisa entender que o homeschool é um modelo de educação que trabalha com a flexibilidade e personalização. Então não tem como, e não é o objetivo do homeschool, reproduzir a escola em casa, fazer igualzinho a escola, o mesmo horário que a escola, o mesmo intervalo que a escola, ser rígido, tem que sentar igual na escola, entendeu? Esse não é o objetivo do homeschool. Então você precisa entender como o seu filho funciona, para você adequar o estudo a ele e para que ele tenha o melhor rendimento possível dentro das suas limitações. E não existe uma regra fixa, você não precisa cumprir as horas, né, letivas da escola, porque você não está fazendo a escola em casa, você está fazendo homeschooling. E o que a gente preza é pela qualidade, pelo aproveitamento do tempo e não apenas por número, né? O tempo, nossa, são 4 horas, mas o que vocês fizeram durante essas 4 horas? O que ficou dessas 4 horas? O que de fato você aprendeu nessas 4 horas? É melhor que você aprenda, né, em 1 hora do que você leve 4 horas e não consiga absorver, não consiga aprender o que foi aprendido lá com um aprendiz, né, com um aluno com 1 hora de homeschool. Então, qualidade não é quantidade, prezamos pela qualidade. É certo que em algum momento a gente vai precisar aumentar essa quantidade de horas, vai ser necessário, mas de imediato a nossa principal preocupação é com a qualidade e o aproveitamento, é com de fato o aprendizado e não com o tempo. Então foque nisso, foque em fazer seu filho aprender. Seja em meia hora por dia, seja em 1 hora por dia, 2, 15 minutos, não importa. O que você conseguir render ali por dia e seu filho conseguir absorver é o ganho, tá? Se você precisar estudar de manhã,
meia hora e estudar à tarde mais meia hora, faça isso. Adeque o seu homeschool, a sua família, o funcionamento da sua família, o funcionamento do seu filho, para que vocês tenham melhor rendimento. E não se prendam em horário, não se prendam no funcionamento da escola e não se prendam também no que vocês veem aí na internet, seja aqui no meu vlog, no meu canal, seja no canal, no Instagram de outras pessoas, tá? Não é porque a família X faz 3 horas de estudo que você precisa fazer essas 3 horas, né? Talvez seu filho nem consiga suportar isso, para ele seja muito. Então você precisa construir esse tempo de estudo com seu filho. E você começa lá de baixo, subindo degrauzinho por degrauzinho, até você chegar em 4 horas ali de estudo, né? Focar. Aqui em casa, eu coloquei no nosso planejamento diário 3 horas de estudo. Eu coloquei 3 horas, a gente não fica 3 horas focado. Então eu dei essa amplitude, eu abri mais esse horário, porque eu tenho bebê. Então em alguns momentos eu preciso parar para dar um mamar, para colocar uma chupeta, né? E nesse momento eu saí de perto do meu filho, então eu não tô ali inteiramente focada. Então eu coloquei esse período a mais, joguei para mais o tempo, porque é justamente para essas coisas pontuais que vão acontecendo e eu preciso resolver durante o momento de estudo. Então são 3 horas, mas não são 3 horas diretas de estudo, tá? A gente faz intervalos entre uma matéria e outra, às vezes eu preciso dar uma paradinha, tá tudo dentro dessas 3 horas. No geral, geralmente com o Caleb é 1h30 aí de estudo, a gente consegue, né? E com a Ana, meia hora, que a Ana tá com 5 anos. E, gente, espero que eu tenha deixado bem claro pra vocês que o homeschool é de vocês, né? Vocês precisam pegar essa liberdade aí, personalizar de acordo com a sua casa, a sua família e se libertar do medo, né? Se libertar de uma mente escolarizada que quer tudo rígido. Que você faça um bom homeschool, se você não é homeschooler, mas gosta de acompanhar o homeschooler, que você tenha aí um bom ano letivo, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Foi um prazer gravar aqui pra vocês esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar like e deixar uma sugestão, né, de vídeo, uma pergunta, um comentário, uma observação, algo a acrescentar aqui no que eu falei. Pode ser que o seu comentário vire um vídeo como este aqui, né, que veio de um comentário, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Aí, ó, a gente se vê em um próximo vídeo. Fui!